Nós estamos em dias muito difíceis, não é verdade? Porém, nós temos tido muitas oportunidades. E essas oportunidades é tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Hoje, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos testemunhos da Bíblia, como também na nossa atualidade. Temos os evangelhos, que foi quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, como ele procedeu. Temos os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, falando sobre a vida aqui na terra e por vir. Temos o exemplo dele, caracterizado nele como o Filho de Deus, no meio de uma geração corrupta, incrédula. Nós temos tido oportunidades para mudar o nosso jeito, porque nós temos o exemplo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Sabe, hoje nós temos tantas ferramentas, filmes, novelas, seriados, sobre a palavra de Deus. E quantas pessoas estão tendo essa oportunidade? A Bíblia fala que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós estamos vendo, né? A Bíblia como se fosse um filme, né? Podemos ver o que o Senhor Jesus fez, como que ele agiu diante das dificuldades, vivendo como um ser humano, tendo as mesmas fraquezas, podemos dizer assim, que o ser humano tem: fome, sono. Porém, Jesus, ainda assim, em corpo humano, venceu e foi fiel até a morte. Nós temos esse testemunho do próprio Deus, dando a todos nós o que é ser filho de Deus. E muitos, no passado, gostariam de ter tido essa oportunidade de ver o que nós estamos vendo. Mas, por incrível que pareça, hoje, muitas pessoas jogam essa oportunidade fora do que o Senhor Jesus viveu, de como ele agiu, não dão muita importância ao que ele fez e faz na sua obra. E essa é a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vides, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida após essa trilha musical.
Então, pensando sobre a vida, sobre as oportunidades que Deus tem me dado, eu temo e tremo de ser aquela pessoa resistente por causa de achismo, pensamentos, vontades, sonhos próprios. Eu temo e tremo em rejeitar uma oportunidade que está diante de mim. A Bíblia fala o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Já pensou? Você está na igreja, você lê a Bíblia, você vê testemunho, você tudo passar diante de você e não entrar nada na sua mente? Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja ou até mesmo aí como ouvinte, ouvindo a palavra, gosta da mensagem, mas não entendem. E por não entender, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Sabe, quando a gente não entende uma coisa, a gente não recebe bem. Essa é a verdade. A gente tem um monte de razões por isso, por aquilo, porque a gente não entendeu. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Vamos ao seguinte aqui, porque teve outros tipos de sementes que também foram plantadas e que outras pessoas tiveram também oportunidade. O que foi semeado em pedregais, que é em pedras, é que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Parece que tá tão legal, né? Você recebeu uma palavra, fica feliz, manda mensagem pra gente, fico muito feliz. Mas o que acontece? Jesus disse assim: mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a pessoa recebe com alegria, com emoção, com entusiasmo, mas não recebe de forma que permanece dentro dela. Então, quando vem a angústia, o problema, a dificuldade, seja familiar, saúde, econômico, seja o que for, por causa da palavra, essa pessoa se ofende agora. Agora ela não recebe tão bem. Agora ela não crê mais em Deus. Agora ela fica em dúvida. Agora ela cambaleia, né? Vamos dizer assim, diante das situações que está vivendo. Ela não crê mais como ela cria antes. Por quê? Não teve raiz. Por que não teve raiz? Ficou superficial. Essa palavra ficou de uma forma que ela recebeu de forma superficial. Ela não entrou dentro dela, não gerou dentro dela, sabe, nenhuma mudança interna, permanente, né? Porque se não tem raiz, se ficar de forma superficial, então obviamente que aquela semente não vai brotar de forma como deveria. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o cuidado, né? Cuidado com a família, o cuidado com a aparência, o cuidado... Aí você diz assim, um monte de razão. Eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo, então eu estou fazendo exercício. Aí você faz tempo para exercício, mas você não faz tempo para Deus. Aí você faz tempo para
para sair com as amizades por causa que você tem que dar um bom testemunho, né? Você diz. Os cuidados deste mundo, a família, enfim, tudo é um motivo de você dizer que é necessário eu cuidar dessa parte, senão isso e aquilo. É preciso eu investir na minha vida econômica e meu futuro. Não tem nada de errado você dar atenção à sua família, investir no seu futuro. Mas tome cuidado com os seus cuidados, que são, na verdade, o objetivo principal é para a sua própria vida, né? E não pela sua salvação. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque, na verdade, os cuidados foram as suas prioridades. Os cuidados foram os seus deuses. Né? Então, a palavra de Deus fica na mesa, fica na Bíblia, não entra dentro de você. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, o que é a boa terra? A boa terra é algo superficial, que você joga semente de qualquer forma, não. Você tem que cavar, você tem que colocar a semente lá. E eu não sei muito sobre plantação, mas eu sei que tem que fechar aquela terra. E a semente está lá no fundo da terra, não está de forma superficial. E é quando você cava. Você ouve a palavra de Deus e você cava. Você olha para dentro de você, você presta atenção como têm sido as suas atitudes, o que a palavra de Deus diz e o que acontece com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas palavras. Enfim, porque você cava, você vai fundo, você observa quem você é. Você não vive apenas com aquela teoria que você sabe disso, sabe daquilo, com as suas razões, não. Você confere aquela palavra se está viva dentro de você, se você está praticando ela. Essa é a boa terra, que ouve e compreende a palavra. Quer dizer, ela se interessou para se compreender, vamos falar sério. A palavra de Deus não é você ter teoria. Exatamente. Não é você saber falar sobre aquela palavra. Para você compreender, é você trazer na prática aquilo. De que forma a palavra de Deus pode ser em prática na minha vida? Tem que ter interesse. E aí, esse interesse é o que faz a pessoa compreender a palavra. Agora estou entendendo. E dá fruto. E um produz 100 semente, né? E outro 60, e outro 30. Ou seja, sempre está produzindo. Essa pessoa está sempre produzindo, porque a terra é boa, ela aceita, ela recebe, ela é humilde para acatar, para ouvir, para observar, para se interessar. Ela faz tempo para Deus, ela faz tempo para pensar na vida dela espiritual. É isso que é a boa terra. Você está agarrando essa oportunidade em ouvir o que você está ouvindo? Porque os que não recebem, olha, eu não quero ser essa pessoa. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque ontem, hoje, eu recebo, mas amanhã será? Vai depender muito de mim.
do meu interesse, do meu tempo com Deus. E assim também é com você. A vida espiritual depende de perseverança e de muito interesse. Você está disposto para isso? Então prove para si mesmo.